Olá, eu sou a Isa. E eu sou a Fernanda, e vocês estão ouvindo o Expandere Podcast. Olá, pessoal! Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast. Esse aqui é o quarto! Uhul! E vamos falar sobre um personagem que eu tenho certeza que ninguém imaginaria que nós traríamos aqui para discussão, que é o Choji. E o tema desse episódio foi indicado pra gente lá no Instagram pelo Caio Melo novamente. Então já deixamos aqui o nosso agradecimento, nós adoramos as suas indicações. E caso você queira indicar pra gente algum tema também, é só mandar lá na DM do Instagram, @expandare.pod. A gente vê esse personagem, infelizmente, muito pouco durante a obra. Como a gente conversou no segundo episódio do nosso podcast, acaba tendo muito personagem, não dá pra desenvolver todos, não dá pra a gente acompanhar todos durante muito tempo. Mas o Choji, ele tá ali no núcleo principal, que é o núcleo da Aldeia da Folha, né? Dos ninjas ali que se formaram junto com Naruto, Sakura e Sasuke. E ele é do clã Akimichi, que é um clã que utiliza as calorias do seu corpo para transformar em chakra e, consequentemente, também utilizar as técnicas secretas, que é a expansão do corpo. Então a gente vê ali que ele cresce, fica com a mão gigante, fica com o corpo gigante. E ele utiliza calorias para isso. Então, por isso que nós vemos os membros do clã sempre comendo coisas calóricas, como batatinhas fritas, que é uma delícia, inclusive. Mas se a gente parar para analisar um pouquinho, a gente pode perceber que é o único clã que utiliza as calorias para combate, para luta, e é um dos pouquíssimos personagens gordos que a gente vê na obra. Então, a gente percebe vendo os flashbacks da infância do Choji que ele sempre sofreu muita chacota, ele sempre foi muito alvejado pelas pessoas, pelas crianças, por essa característica dele. Então, ele era visto como o estereótipo de gente gorda que tem na nossa sociedade, que só come e é preguiçoso e não consegue fazer nada. Então a gente percebe que ele era muito inseguro sobre si mesmo, sobre sua atuação como um ninja, inclusive, porque ele não tinha um apoio, né? Ele não tinha uma rede de apoio. A gente conversou sobre isso no episódio do Rock Lee e no do Gara também. Então, a importância de terem pessoas que nos motivam, que nos mostram os caminhos, e o Choji, ele, por mais que tivesse pessoas boas com ele, também tinha pessoas que não confiavam na sua capacidade, o que acabava gerando e fortalecendo um pouco essa insegurança que ele tinha. Tanto que na obra, um dos únicos momentos em que a gente vê o Choji entrando em ação é na parte que eles vão resgatar o Sasuke. Tanto que ele é o primeiro que fica para lutar contra um dos subordinados do Orochimaru. E a gente percebe que os personagens que estavam ali, eles não confiavam muito na capacidade do Choji, né? Porque eles também não conheciam. Ele era mostrado na obra como um personagem que sempre estava comendo. Se ele pudesse, junto com o Shikamaru, ele estava fugindo da briga. Então, aquele momento foi surpresa para todos, né? Não só para quem está assistindo, mas para quem estava ali, né, no momento também. E ok, foi um momento de surpresa para todos. E o próprio Shikamaru, né, ele fala que o Choji, ele é muito capaz, que ele acredita muito no Choji, que ele confia muito no Choji. E a gente vê que o Shikamaru foi o primeiro amigo dele, né? Assim como ele foi o primeiro amigo do Naruto, ele foi o primeiro amigo do Choji também. E
no flashback a gente vê justamente o que eu falei, né? Que as pessoas atingiam muito, alvejavam muito o Choji, e que por conta disso ele era muito inseguro, né? Ele era muito tímido. Coisa que aconteceu com a Sakura também, né? A gente chegou a comentar um pouquinho no nosso segundo episódio. E que essa amizade do Shikamaru com ele foi importante para que ele conseguisse se desenvolver um pouquinho melhor, mas também em certos momentos a gente percebe, tem uma cena lá, umas partes, que eu acho que foi depois, né, da luta dessa parte do Sasuke. O Asuma ele pega o Choji para treinar e a gente vê que o Choji ele fugia um pouquinho disso, que as recompensas do Choji eram sempre carne, sempre um churrasco ali pra tá comendo, o que acaba reforçando o estereótipo de pessoa gorda que tem preguiça de fazer exercícios físicos e de se esforçar fisicamente falando, que sempre que tem um momento bom envolvido, essa pessoa quer estar comendo e que é sempre a mais fraca, né? Porque o Choji, ele foi o primeiro a ficar e todo mundo é, não esperava que ele fosse conseguir derrotar um subordinado do Orochimaru sozinho. E, enfim, querendo ou não, a obra acabava reforçando um pouco esse estereótipo de pessoa gorda. Pois é, por mais que eles trouxeram essa questão da história, do Choji e até do modo que ele consegue a força que ele tem, né? Que é a partir da caloria, né? Que é por conta da comida. Facilmente essa informação ela é apagada pelo tanto de estereótipo que é colocado no personagem, né? Ele é literalmente o alívio cômico ali dos ninjas, que diferente do princípio Smurfette, como foi falado no episódio da Sakura, esse é só um reforço de estereótipo, né? Chegando aí a gordofobia que tem nos animes e diversas obras da cultura pop. A pouca visibilidade do personagem também, né? Porque ele teve momentos que foram épicos, mas ele sempre é apagado pelo o quão, sei lá, fraco ou preguiçoso ele é, né? No pós-luta, na pós-ascensão que ele teve como ninja. E é muito triste, né? Você vê que ele não tem aprofundamento de nada, mas obviamente por conta da quantidade de ninja e ele não é levado a sério por conta do estereótipo de gordo também. E cai na mesmice de sempre, né? Porque é aquela coisa. O personagem magro é magro porque nasceu magro. O gordo é gordo porque ele come, porque ele é preguiçoso. Não sai dessa linha, não muda nada. É tipo, é isso. E ele é o engraçadão ali da turma, ele é o alívio cômico ali da turma. Assim, né, notando como isso ocorre por fora, né, fora do anime, a gente pesquisando aí sobre o Choji, enfim, encontramos numa página. A Isa vai saber falar melhor, porque foi ela que encontrou e me mostrou. Mas fazendo uma análise do Choji, né? E, mano, qual que foi a análise? Conta aí, porque, pelo amor de Deus. Gente, olha, enfim. Ai, tô tão indignada. Porque eu encontrei essa análise e eu encontrei outra falando que o Naruto tinha uma ótima representação feminina. Ai, socorro. Ah, entendeu? Ai, enfim. Mas a análise que eles estavam falando é que sempre tem um gordinho legal, que o Choji, ele era muito divertido e que ele era um personagem muito legal, porque ele fazia esse papel e que todo mundo no grupinho tem um amigo gordo que é legal. E nossa, como isso é maravilhoso, como nós somos legais por estarmos fazendo essa análise super aprofundada sobre pessoas gordas que são legais. Basicamente é isso. E assim, gente, é isso. Não vou nem comentar, porque vocês devem estar sentindo o que eu estou sentindo agora. Sim, e é aquela coisa, o seu amigo gordo, com certeza, ele é super engraçado. E, nossa, com certeza ele só sai pra comer, né? Ele só sai pro rolê pra poder comer.
Nossa, como é bom ter um amigo gordo do lado, sempre tirando, sempre desumanizando de uma forma, né? E lotando de estereótipo. E eu fico, cara, como pode? Isso é um desserviço, sabe? Porque claramente eles reforçam isso no Naruto, e eu acho que em outros animes que tenham algum personagem que seja gordo, acontece também, né? Da mesma forma que acontece com o Choji. Ele não tem uma personalidade própria. A personalidade dele é por estereótipo. É até falado sobre algumas características do personagem no anime, quando fala que ele é um homem muito dócil, que ele é muito leal aos seus amigos, que ele é dedicado. Mas isso só é reforçado quando volta ao passado do personagem, né? Que essa é uma fala do pai dele. Fora isso, ele entra em todas as preconcepções aí que a gente trouxe. E como a Isa mesmo disse, a única pessoa que confia e vê potencial nele é o Shikamaru. Por isso que ele tem um laço tão forte com o Shikamaru, né? Sim, e a gente pode até continuar um pouco essa nossa conversa falando um pouco sobre Boruto. Tem um episódio, eu vou contextualizar porque, né, nem todo mundo assistiu. Então, o Choji ele casa com a Karui, que é da aldeia da nuvem, que também abre portas para outras reflexões, porque é a única aldeia onde a gente vê que existem pessoas pretas. E ela é a única que vai para a aldeia da Folha, então, consequentemente, a filha dela é a única personagem negra em toda a aldeia da Folha. E, enfim, ele casa com ela, eles têm uma filha, que é a Cho-Cho. E tem um episódio em que a Cho-Cho, a Sarada, a filha da Sakura, e um outro personagem, eles vão fazer uma escolta para um ator muito famoso de filmes e tudo mais. E a Cho-Cho era muito fã desse cara. Então, ela, por algum motivo, utiliza aquele jutsu da borboleta, então ela gasta as calorias dela, então ela fica mais magra. E o cara simplesmente assim se apaixona por ela, nossa, você é muito forte, você me salvou e tal. E aí, tipo, começa a tratar ela como namorada dele. E aí, depois que ela não consegue mais manter o jutsu, ela volta pra forma dela gorda. E o cara, assim, chega nela e fala, tipo, dá licença, sua gorducha, eu quero procurar minha namorada. E assim, ela fica, tipo, chocada, né? E todo mundo fica assim, tipo, meu Deus, isso é muito escroto. Mas ela, no final do episódio, enfim, dá um sermão reflexivo, né, sobre gordofobia e o quão feio e errado foi isso que ele fez. E é legal a gente perceber que, pô, né, como a gente já falou em outros episódios, o Naruto é uma obra de 1997, de 20 anos atrás. É, na época a gente ria dessas coisas e a gente achava essas coisas muito legais. Obviamente que o Japão é outro país, do outro lado do mundo, mas ao tempo, com o tempo, as coisas foram evoluindo, os debates e as reflexões elas foram tomando conta das pessoas do mundo inteiro. E é legal a gente ver que no Boruto, né, uma obra recente, eles estejam mudando e trabalhando melhor algumas coisas, algumas reflexões, mas é triste que, por mais que trabalhe isso, ainda tenha só uma única personagem do clã de gordos de que usam a caloria para lutar, sabe? Então, ao mesmo tempo que tenta trabalhar uma coisa, peca em alguns outros aspectos. Total, faz total sentido, porque há sim uma atualização dessas temáticas no Boruto, como também aconteceu naquela crítica sobre a Sarada, né, por estarem sexualizando a personagem. E aí teve esse episódio da Chocho, mas foi igual você disse, são poucos momentos, são momentos pontuais. Porque, de certa forma, né, eu acredito, pelo menos isso é uma opinião pessoal, que dificilmente essas obras de grande destaque, que são da cultura pop, vai querer problematizar essas questões de maneira profunda. Eu sinto que é mais algo de inclusão
né, do que uma falsa inclusão, na verdade, do que algo que seja para mexer algum tipo de estrutura. Tanto que, no caso da Sarada, por exemplo, eles só foram repensar e, enfim, tomar uma atitude que, na real, eu nem sei se tomaram, porque eu não acompanhei, mas isso só ocorreu quando os fãs e algumas pessoas começaram a questionar esse tipo de, de criação da personagem, desse desenvolvimento da personagem, né? E por isso que é importante a gente ter consciência sobre as coisas para poder estar apontando nas obras, né? Porque é a partir dos nossos apontamentos que eles começam a pensar, seja de forma genuína ou não, mas, por exemplo, quando que em Naruto ia ter uma cena que o Choji ia se empoderar de tal forma e falar, meu, dane-se que você me chama de gordo, de gorducho, sabe? Isso faz parte do meu clã, isso é o meu modo ninja de ser, sabe? A gente não vê isso acontecendo. Foi mais na atualidade mesmo que esse tipo de discurso tá se apossando de certa forma. Exato, quando isso acontece, né, a gente vê em alguns momentos a Ino, né, ela acaba atacando muito o Choji, chamando ele de gorducho e tal. E sempre tem aquele alívio de ou ele fica acuado, ou ele fica muito irritado e tipo, ai, você usou a palavra que atua como gatilho pra ele, e aí ele fica muito irritado e quer bater e tal. E é utilizado isso como um alívio cômico. Tanto que na Uhum, luta, quando eles vão ajudar a Sakura, lá no Exame Chunin, o cara da aldeia do som chama o Choji de gorducho, e aí, pô, pronto, tipo, nossa, você ativou o gatilho dele, aí ele fica muito bravo e vai bater no cara e tal. E isso atua como, de certa forma, uma cena cômica, né? Porque, tipo, nossa, uhum. olha lá, o gordo que não gosta de ser chamado de gordo. Uau. Então, eram pontos, assim, que realmente, na época, né, a gente não debatia, a gente tratava como normal, a gente achava engraçado, mas ainda bem que os debates vão evoluindo, porque, como você disse, às vezes a gente faz tão inconscientemente que a gente precisa de um toque externo para que a gente perceba que aquilo que a gente está fazendo não é tão legal assim. Nossa, total. No Naruto não ressignificaram a palavra gordo, né? Era, era isso, era o gatilho para ele estourar. É, porque ele é gordo. E porque é chamado de gordo era ruim, né? Porque era pejorativo, era usado como um xingamento mesmo. Tipo, ninguém mostrava pro Choji, pô, tudo bem você ser um ninja gordo, isso não tem problema nenhum. Você ainda, isso não vai interferir na sua capacidade ninja e tal. Mas era usado de uma maneira tão cruel para ele que realmente não tinha como ele não ficar super nervoso, né? É, enfim, super Sim, compreensível. infelizmente a cena era transformada em algo super engraçado, porque para as pessoas que acham que isso é ofensa, é algo super engraçado ver uma pessoa Uhum. se incomodar com esses adjetivos, né? Tanto que eu lembro que eu comecei a assistir Naruto no SBT, né? Então, consequentemente, muitas pessoas assistiam da minha faixa etária. E aí, na escola, todo garoto gordo que tinha era o Choji, o apelido. Tipo assim, não tinha nada a ver com o personagem, mas, tipo, ele é gordo. Então, ele é o Choji. Nossa. Ó, o estereótipo tá aí, ó. Exato, exato. E, como eu falei, a gente pode perceber até que a família do Choji é a mais é, diferente do anime, né? Porque é um cara gordo com uma mulher preta, que tem uma filha gorda e preta, que, tipo, é a personagem mais diferente que a gente tem no núcleo principal atualmente. E, gente, eu sou apaixonada pela Cho-Cho, mas ela acaba caindo um pouco também nesse estereótipo, porque sempre que ela aparece é aquele momento mais divertido. E assim, ela é super legal, mas ela acaba sendo esse alívio cômico que a gente citou no começo, que a gente citou desse texto aí que a gente viu, por exemplo, né? Que acaba colocando a pessoa gorda nesse estereótipo de legal.
Então, sempre que a Tchotchô aparece, as coisas ficam mais leves, as coisas ficam mais divertidas. E por mais que não seja de uma forma tão caricata, ela ainda acaba caindo um pouco nesse estereótipo, porque ela traz essa leveza da pessoa gorda que é legal e é divertida. E que acaba deixando o ambiente muito mais leve. E nós trouxemos essa reflexão tanto sobre o Choji e acabamos incluindo a Karu e a própria Tchotchô para que a gente reflita nas obras que a gente consome. Grande parte delas possuem pontos positivos e pontos a melhorar, principalmente essas que foram criadas há bastante tempo atrás. Mas há muitos anos essas obras asiáticas deixaram de ser comercializadas ali no seu próprio país. Então, é necessária essa inclusão, já que existem pessoas muito diferentes ao redor do mundo. E é necessário que a gente faça barulho para que eles nos ouçam e que cada vez mais os diferentes tipos de pessoas sejam incluídas nessas obras. Não só em animes, mas nós vemos por aí em outras obras também uma diversidade bem reduzida. Nós vemos bastante, principalmente nas obras antigas, estereótipos, tanto estereótipos de pessoas pretas, estereótipos de nós brasileiros, estereótipos de pessoas gordas, o estereótipo da loira burra, da mulher fraca, da mulher que precisa ser protegida. Então, é necessária essa reflexão sobre o que a gente consome e como essas obras podem melhorar para que daqui a um futuro a gente não precise continuar exigindo essa mudança nas obras que nós assistimos. E com essa reflexão que a Isa trouxe, a gente vai encerrando o episódio de hoje. Esperamos que tenha feito sentido tudo o que trouxemos, os apontamentos que a gente fez sobre a obra e sobre o próprio personagem, porque é uma discussão, reforçando mais uma vez aqui, muito importante e que precisa ter um olhar mais crítico, e para não cair nas normalizações aí de diversos estereótipos e até preconceitos que somos apresentados cotidianamente. E, enfim, tomara que tenha feito sentido, que vocês tenham gostado, e semana que vem teremos mais um episódio, então nos vemos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal!